Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir depois da nossa gravação, também recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Vamos iniciar a fazer a prece de abertura aqui da nossa reunião, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, que estejam presentes na noite de hoje, abençoando e iluminando a cada um de nós que aqui se encontra, possamos receber tudo aquilo que viemos buscar na noite de hoje, e possamos sair daqui melhores do que quando entramos, e levando para os nossos lares, para os nossos familiares, para aqueles que convivem conosco no dia a dia, um pouquinho dessa luz e dessa paz que a casa irá nos oferecer na noite de hoje e que sempre nos oferece todas as vezes que estamos aqui. Iniciando a nossa palestra da noite, uma prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós em vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Quem vai fazer a palestra para a gente é a nossa companheira Sandra, na noite de hoje. Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu escolhi esse tema preces pagas, que está no Evangelho de Jesus, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, dar de graça o que de graça receber. E é no item 3 que consta preces pagas. Então eu vou ler o que está no Evangelho e depois a gente vai falar sobre o que eu entendi e o que eu quero passar para vocês, tá bom? Então assim, preces pagas. Estando, porém, ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com roupas talares e gostam de ser saudados nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Esses tais receberão maior condenação. Isso está no Evangelho de Lucas, de Marcos e de Mateus. Então, assim, ele quis dizer, guardai-vos dos escribas, cuidado com os escribas que querem andar com roupas talares, aquelas roupas suntuosas, né? Então, aqui, nós vamos ver a explicação da espiritualidade superior, o que quer dizer esse trechinho aqui do Evangelho de Lucas, Marcos e Mateus. Disse ainda Jesus, não façais que as vossas preces sejam pagas. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. O que quer dizer assim? Apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. A prece se transforma, então, numa fórmula que é cobrada segundo o seu tamanho. Ora, das duas, uma. Deus mede ou não mede as suas graças pelos números de palavras? E se forem necessárias muitas, como dizer apenas algumas ou quase nada por aqueles que não pode pagar? Isso é uma falta de caridade. E se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Então, como cobrá-las? É uma prevaricação. Esqueci de verificar o termo, o que é prevaricação. Esqueci de ver no Google, mas tudo bem. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Como, pois, aquele que nem sequer é o seu distribuidor e que não pode garantir a sua obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido?
Deus não pode subornar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita de sua misericórdia a um determinado pagamento. Mesmo porque, se o fizesse, o pagamento não sendo efetuado ou sendo insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso, a lógica dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar às criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça. Pois a justiça de Deus é como o sol, que se distribui para todos, para o pobre como para o rico. Se considerarmos imoral traficar com as graças de um soberano terreno, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente. É que aquele que as compra se julga, no mais das vezes, dispensado de orar por si mesmo, pois considera-se livre dessa obrigação, desde que deu seu dinheiro. Sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? E qual o favor desse terceiro quando delega o mandato ao outro e esse a outro e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece ao valor da moeda corrente? Então, preces pagas, você já deve perceber, né? Pagando as preces. Então, Jesus, ele fez uma analogia que na época os escribas eram as pessoas mais letradas e esclarecidas daquela população, né? Era o pessoal que sabia ler, que sabia escrever, né? E por isso davam o nome de escribas. Então, esses que sabiam escrever, automaticamente sabiam ler também, numa população que na maioria era analfabeta. Então, eles eram considerados, assim, gente acima da média, que tem um conhecimento, que sabe escrever. E eles usavam desse tipo de recurso porque tiveram a oportunidade de estudar, de se esclarecer, coisa que era muito raro na época. Então, imagine só, há 2000 anos atrás, Jesus já sabia disso daí, né? Ele já estava sabendo do que esse pessoal fazia. Alguns, tá? Não eram todos, não. Mas Jesus fez a descrição que eram os escribas que faziam isso. Eles ofereciam especialmente às viúvas orações, porque sabiam que elas tinham dinheiro, né? Morreu o marido, ela tinha uma boa herança, né? Então ela ficou uma viúva assim, chorosa, vulnerável, e eles se aproximavam desejando obter algum tipo de vantagem material. Então, qual que era a teoria deles? Era assim, eu vou fazer uma simulação para vocês. Se você pagar R$1.000, a gente faz uma oração de 1 minuto para o seu marido ir mais depressa para o céu, tá? Se você pagar R$5.000, aí a oração já dá para fazer de 4 a 5 minutos de oração, né? E aí então o Evangelho vem esclarecer o seguinte: isso significa que quanto mais eu orar pela quantidade de palavras, eu vou ser atendido? Não, não. Então, quem ora pouco, porque não tem muito conhecimento e faz uma oração singela, então não é atendido? Então, olha só a falta de conhecimento das pessoas daquela época, né? E não percebendo isso, as coitadas das viúvas eram literalmente saqueadas por esses pseudos intelectuais, né? Que aproveitavam do momento de fragilidade, né, das viúvas para poder roubá-las literalmente. Então, olha a capacidade que o pessoal tinha de pegar as pessoas no momento de fragilidade e fazer cobranças com isso, condicionando então a seguinte questão de uma maneira indireta. Você é viúva, né? Você é viúva. Então, ó, eu sou intermediário entre eu e Deus. Eu sou intermediário.
Eu tenho contato direto com o homem lá de cima. Se você me pagar um valor X, aí eu vou fazer uma oração para o seu marido. E a ingenuidade em acreditar que existem intermediários entre nós e Deus. Elas acreditavam nisso, que os homens eram bem conceituados, né, os escribas. Então essa lição esclarece muito isso, que não existe intermediários. Você faz ligação direta com Deus. Você tem o número dele, está anotado na sua agenda. Você fala com ele a hora que você quiser. Então, a primeira questão é: não precisamos de intermediários. Segundo, se houvesse intermediários, e aqui ele dá um exemplo dizendo o seguinte: poderiam esses intermediários também utilizar outros intermediários? De modo que você ficaria quase sem obrigação nenhuma de fazer os seus requerimentos. Porque eu peço para ele, ele pede para o outro pede para um espírito amigo, assim tipo Bezerra de Menezes, né? Então, são questões que na época eram coisas comuns, né? Agora, o pessoal está mais esperto para não cair nessas ciladas. Mas existem ainda religiões que as pessoas condicionam a seguinte questão: se você deixar aqui a sua oferta de R$8.000, aí Deus vai ficar extremamente satisfeito com você. Você vai poder ter muitas regalias com Deus, né? Você vai poder dormir na suíte presidencial de Deus. Vai ter uma toalha bordada com seu nome. Agora, se você se ofertar somente 5.000, você vai dormir bem, mas não é como uma suíte, né? E aí eles vão diminuindo, né? Se você ofertar 1.000, então Deus vai dar só uma olhadinha para você. Agora imagina com 500, com 200, com 100, né? Então as pessoas não estão percebendo que isso é uma tapeação. É como se fossem os escribas da época de Jesus. Quando eu morava em São Paulo, eu morava do lado de uma igreja. E uma vez eu, por curiosidade, eu entrei lá só para ver como é que é. E é assim, eles começam pedindo as ofertas. E as pessoas vão dando. Eles pedem alto, 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 alto. E aquele coitadinho, que ele se sente na obrigação porque todo mundo está dando, ele acaba dando. E o meu marido, ele trabalhava na tesouraria do Banco do Brasil, tesouraria central do Banco do Brasil, onde todos os bancos depositavam dinheiro lá. Eles não usavam carro forte, eles usavam carro comum, eles iam escoltando, levavam os malotes e malotes de dinheiro para o banco contar, e eles ficavam ali aguardando. Então meu marido falou: gente, tem de tudo dentro daquele malote. Tem vale transporte, tem vale refeição, tem dólar, tem moedinha, tem correntinha de ouro, tem tudo, porque eles se sentem coagidos, entendeu? A darem, porque os pastores começam a pedir muito alto. Então, para eles não ficar por baixo, então eles vão dando coisas que é necessária para eles, né? Eles dão com o coração, mas isso é uma judiação, isso é uma enganação. Esses são os escribas, né, da época de Jesus, que espoliavam as viúvas. É a mesma coisa. As pessoas não percebem, porque ninguém responde por Deus. Que eu saiba, o único representante de Deus, o único intermediário de Deus, é esse aqui, é Jesus, tá? É Jesus. E nós nunca vimos em todo o evangelho de Jesus cobrando nada. Tipo assim, ó, é o seguinte, eu vou fazer um milagrezinho aqui, aí depois você serve um cafezinho gostoso, né? O que é isso? É uma cobrança, é uma troca, não é? Ele está cobrando da pessoa um cafezinho com uma coisa que ele vai fazer. Você nunca ouviu falar nada disso, nada disso. Então eu nunca vi nenhuma passagem dele desse tipo de cobrança. Então não caiamos nessa enganação. Kardec nos trouxe um alerta final que eu achei assim, muito interessante, que é a pontuação que ele fez, que é da questão de que quando você delega, quando você paga alguém para fazer por você,
Quando você passa para o outro a função, ou que você acredita que é possível você pagar para alguém fazer o seu dever, você fica tranquilo, né? Você fica confortável, porque você se vê desincumbido de realizar tais tarefas. Por exemplo, eu tenho dinheiro, e eu vou orar para quê? Né? Eu estou pagando, né? Eu estou pagando. E nem a Igreja Católica, as pessoas quando tem missa de sétimo dia, né? Eu não sei como é que é, mas eu sei que as pessoas pagam para o padre fazer a missa de sétimo dia. E às vezes as pessoas nem vão. No caso, por exemplo, tem pessoas que moram em outras cidades, mas elas pagam para aquela igreja da cidade, ele nem está lá. Então, é assim, tendo dinheiro, você pensa que você está desincumbido de fazer a sua parte, né? Eu estou pagando para as pessoas orarem para mim e por mim. Tem gente que acha que isso é possível, para que você pague para as pessoas fazerem orações para você e por você. Eu até acredito que as pessoas realmente vão orar por você. Vão orar. Mas a sua preguiça, né, a sua cara de pau, vai te blindar e não vai deixar que essas preces cheguem até você. Não vai deixar. Essas preces não serão do coração. Elas não terão relevância que tenha uma prece feita por um coração enternecido. E aqui a gente vai falar também de preces pelos animais, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, olha, meu cachorro fugiu, eu não sei onde ele está. Tem um cachorro agora na internet que está mobilizando todo mundo, é um tal de Luke. Não sei se vocês já viram na internet. O Luke é um Golden, né? Acho que é um Golden. Ele sumiu e o pessoal tá dando até recompensa para achar o cachorro. E muita gente faz oração para São Francisco, né? E a gente, quando faz oração, a gente tem um coração enternecido pelos animais. Eu tenho uma vizinha que ela criou uma maritaca desde o ninho até ela ficar grandona, chamava Nenê. E ela vivia solta por lá, vem para cá e voa, chama, Nenê, tá na hora de comer. Ela vinha correndo. E um dia a Nenê sumiu. E a Carla, minha vizinha, ficou desesperada, né? Falei, gente, alguém viu a Nenê por aí? Você pode fazer uma prece para ela? E a gente faz. Eu fiz uma prece pedindo para São Francisco que encontrasse ela. E aí não encontraram ainda. Mas na suposição que tivesse encontrado, se eu fosse uma pessoa, um escriba, eu chegaria para ela e falaria, então, né, Carla? Achou, né? A maritaca já chegou, legal, né? Ó, eu rezei por ela, hein? Rezei por ela. Sabe aquele bolinho de fubá que você faz gostoso? Faz aí pra gente tomar um café. Eu tô cobrando. Eu tô sendo um escriba. Se a gente ficar condicionando as coisas dessa maneira, de fazer essa troca, não estaremos sendo pessoas verdadeiramente cristãs. O cristão, ele age porque o coração dele se tornou bom. Deixa eu ver aqui se eu falei da prece verdadeira. Ninguém está cobrando para fazer esses pedidos de prece, porque nós temos ternura por eles, pelos animais. A gente faz de coração, né? A oração para encontrar animais perdidos. A gente sempre reza para São Francisco, porque a gente sabe que ele é o protetor dos animais, né? Mas é um tipo de coisa que é uma oração que não tem que ter cobrança nenhuma. E é isso que nós estamos aprendendo na lição de hoje. Não queira receber nada por um favor que você faz para as pessoas. E isso não se refere somente a preces, se refere ao nosso dia a dia, né? Ou seja, tem um amigo seu que chega para você e desabafa. Você é um ombro amigo dele, ele desabafa tudo que ele tem no coração e você escuta pacientemente. Um dia, quando você estiver assim, você chega para a pessoa e você quer fazer a mesma coisa, só que a pessoa desvia o caminho, né, tá, não sei o quê. Poxa, aquele dia eu servi de ombro amigo para você, né?
E você está se fazendo, eu estou cobrando. Você que já é uma pessoa espiritualizada, que sabe que a gente deve estar mais servir do que ser servido, a gente entende e aceita e compreende uma pessoa que chega para você e conta todos os problemas dela desabafando. Mas você não tem o direito de chegar na pessoa e fazer a mesma coisa. Não tem. Porque aí é uma cobrança. Ah, eu aturei você, então agora você tem que me aturar. Não, não é isso, não. No dia a dia, também, quando cobramos dos amigos favores que nós fizemos a eles. Quando a gente quer exclusividade, né? A gente quer consideração deles. Pô, você não está me considerando. Caramba, te fiz tanta coisa. Aí você pega, convida o fulano para ir na festa e não me convida. Olha que cobrança. Então a gente não deve sufocar os amigos com as nossas dores. Só porque um dia você foi um ombro amigo dele, né? Você vai virar, sabe o quê? Um parasita do seu amigo. Você vai ficar sugando ele. E nós não somos leais para com as pessoas quando a gente sufoca com as nossas indevidas cobranças. Não queira estar na condição de ser servido. Continue servindo incessantemente, desinteressadamente, para que a observação divina ao teu respeito seja de uma pessoa verdadeiramente espiritualizada, de alguém que já entendeu o verdadeiro sentido de estar aqui nesse mundo e de servir as pessoas. Vocês se recordam de alguma situação disso na vida de vocês? Então, não é o caso da gente pensar, né? Da gente raciocinar. Depois disso de tudo que eu falei, porque a lição eu já estou quase terminando. Mas aí é para a gente fazer uma reflexão. Será que eu estou cobrando muito dos outros uma coisa que eu poderia usar da oração para pedir a Deus, em vez de eu ficar perturbando os outros, né? E a gente é muito egoísta. A gente também quer. Ué, por quê? Fulano tem, por que eu não posso ter também, né? Então a gente é egoísta, é muito egoísta nessa parte. E aqui, gente, finalizando, se você deseja ser adepto do Evangelho para a tua vida ser melhor, você terá que ser uma pessoa despida de cobranças, tá? Você vai permitir que as pessoas tenham liberdade, independentemente do que elas venham trazer para você de benefício. Deu para entender direitinho a lição de hoje? Que a gente não deve cobrar nada de ninguém, né? Essa lição que Jesus nos deu, falando dos escribas, você vê, você pode perceber como ela ainda é atual aqui, né? Como as pessoas ainda agem como os escribas. E como as pessoas são enganadas, eu não consigo imaginar como é que uma pessoa pode ser levada a fazer tanta coisa porque o pastor pediu. Infelizmente, tem esse tipo de exemplos, né? Ou ficar falando, olha, aqui tem uma vassoura ungida, custa R$ 10, para varrer todos os males da sua casa. E o povo compra a vassoura, né? O povo compra. Que a gente tenha que ter um pouco mais de entendimento, sabe? De não se deixar levar por coisas assim, por cobranças assim, para que vocês nunca se sintam diminuídos diante de um acontecimento desse tipo, que as pessoas ficam coagidas em tem que entregar alguma coisa de valor material. A gente fica assim meio cismado. Ou então, um templo onde tem as cadeiras para cá, as cadeiras para lá, e um corredor enorme aqui. Aí entra um carro luxuoso por esse corredor. E o pastor fala: olha, gente, tá vendo esse carro? Vocês também podem ter. É só fazer uma melhor oferta, porque Deus vai retribuir. E não é nada disso, não é verdade isso. Então, que a gente possa estudar o Evangelho, estudar as lições de Jesus, para a gente saber ter sabedoria, para a gente saber ter discernimento na hora de agir, quando surgir uma situação assim. Preste atenção, nem tudo é de Deus, tá bom? Então, agora nós vamos
acalmar nossos corações, né? Pensando nessa passagem maravilhosa que vem abrir os nossos olhos, abrir as nossas mentes e elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso mestre amigo, aquele que veio nos trazer o Evangelho, aquele manual de conduta que vai nos levar ao caminho direto a Deus, sem ter atalhos, sem ter desvios. E é um manual de conduta mesmo, porque se a gente seguir todas aquelas lições que Jesus nos deixou, nós seremos pessoas melhores, seremos pessoas do bem, que nada vai nos incomodar. A gente vai acabar sendo sempre uma pessoa melhor, tem discernimento, saber daquilo que é certo, daquilo que é errado. E assim, a gente vai poder diminuir os nossos fardos com as lições de Jesus. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então a gente não precisa ter ninguém rezando por nós, porque nós temos um canal direto com Deus. A gente tem o WhatsApp dele, a gente pode conversar com ele a hora que a gente quiser. A gente pode levar o nosso pensamento a ele, ele já está ligado dentro do nosso coração. Ele responde para nós através de alguma leitura, de alguém que vem falar uma palavra amiga, de um filme, de algum acontecimento que você vê no cotidiano. É a resposta de Deus para as nossas preces, para as nossas dúvidas. Que saibamos discernir, pedir mais ajuda a Deus, pedir mais ajuda à espiritualidade e pedir ajuda a Jesus, que incansavelmente está sempre do nosso lado, nos auxiliando, abrindo os nossos olhos, não é? E assim, com um pensamento firme no Pai, elevemos nosso pensamento mais uma vez ao Criador, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair quando estivermos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, com a tua bênção, Senhor. Muito obrigada.